Meu amigo, o que está acontecendo com o Real Madrid? De uns tempos para cá, o que era sinônimo de força, de autoridade, de camisa pesada, virou motivo de frustração, de desabafo, de dúvida. E o jogo de hoje contra o Raio Vallecano só escancarou isso. Um empate que, para quem olha o placar frio, pode parecer só mais um tropeço. Mas, para quem vê o contexto, o peso da camisa e o momento do clube, é muito mais que isso. É um vexame, daqueles que deixam o torcedor sem explicação e o técnico Xabi Alonso visivelmente irritado na beira do campo. E olha, Alonso não é de fazer escândalo, nem de apontar o dedo publicamente. Mas hoje foi diferente. Hoje ele sentiu o baque, o olhar sério, o tom duro nas palavras e a frustração na voz deixaram claro. A paciência dele chegou no limite. E, sinceramente, quem pode culpar? O Real vem acumulando atuações mornas, empates amargos e pior, uma sensação de que o time perdeu o brilho, a alma, aquele instinto vencedor que sempre fez a diferença. Mas o que será que está por trás disso tudo? É desgaste? É soberba? É problema tático? Ou é psicológico, aquele peso invisível de carregar o nome Real Madrid e não conseguir corresponder dentro de campo? Essas perguntas estão ecoando nos bastidores e, pelo visto, também na cabeça de Xabi Alonso. O técnico que chegou com moral e com o respeito da torcida está vendo sua ideia de jogo ser colocada à prova. O Real dominou, teve controle, teve posse, mas e o resto? Faltou intensidade, faltou fome, faltou o que o torcedor mais cobra, atitude. E sabe o que é mais curioso? Alonso parece estar vivendo agora o que muitos técnicos enfrentaram antes dele: o peso do banco do Real Madrid. O banco que consagra, mas também cobra. O banco que transforma vitórias comuns em epopeias, mas que também transforma empates em tragédias. E foi nesse clima que ele falou após o jogo. Visivelmente incomodado, ele não poupou palavras. Disse com todas as letras: não podemos nos acostumar com isso. Um empate como o de hoje é inaceitável. Jogar no Real Madrid é um privilégio, mas também uma responsabilidade. E essa responsabilidade exige entrega total. Não vi isso em todos os momentos do jogo, e isso me preocupa. Essa fala caiu como uma bomba no vestiário. O clima, que já era tenso, ficou ainda mais pesado. A imprensa espanhola repercutiu imediatamente. Alonso, que sempre foi comedido, hoje soltou o que estava entalado. E fez bem, porque há momentos em que o técnico precisa chamar a responsabilidade e há momentos em que ele precisa chamar a vergonha na cara do elenco mesmo sem citar nomes. Mas será que isso vai surtir efeito? Essa é a grande dúvida, porque o Real vive um ciclo estranho. Ganha quando ninguém espera e tropeça quando é favorito. E o torcedor está cansado. A paciência da arquibancada, que sempre foi a base emocional do clube, está se esgotando. É impressionante como o Real Madrid parece incapaz de impor respeito em jogos que, no papel, deveriam ser simples. E Alonso sabe disso. Ele falou sobre mentalidade, sobre competitividade, sobre o que significa vestir o manto branco. E não foi discurso vazio. Foi um recado direto, daqueles que doem mais que qualquer bronca. Temos que entender o que significa jogar aqui. Cada empate é uma derrota disfarçada. O Real Madrid não joga para empatar. Nunca. E se alguém acha que está tudo bem, está no clube errado. Fortes palavras, não é? Dá para sentir o peso da frustração em cada sílaba. E, ao mesmo tempo, dá para entender a dimensão da cobrança. O Real Madrid não é só um time, é uma instituição. E quando essa instituição tropeça, o mundo inteiro olha. Mas o que levou a esse empate tão amargo? Não foram erros individuais. Foi o coletivo que falhou. Foi o ritmo lento, a falta de agressividade, a dificuldade de transformar posse em perigo real. E Xabi Alonso, um homem de campo,
um ex-jogador que viveu o auge da camisa branca, percebeu isso claramente. Durante boa parte do jogo, ele gesticulava, gritava, tentava acordar o time, mas parecia falar com um grupo desconectado, sem a mesma vibração que o treinador exige. É curioso como a frieza às vezes toma conta do Real, como se o peso da tradição fosse mais um fardo do que uma motivação. E o que vem pela frente? O Real precisa reagir, urgente, porque a La Liga não espera e os adversários não têm pena. O empate de hoje, além de prejudicar a tabela, mina a confiança, e confiança, no futebol, é o combustível do sucesso. Alonso, em outro momento da coletiva, reforçou esse ponto. Não adianta falar em títulos se não mostrarmos o básico: comprometimento, intensidade, foco. Eu não quero ver um time que joga por jogar. Quero ver um time que sinta raiva quando não vence. Essa palavra raiva diz tudo. Alonso quer um time que sinta, que sofra, que reaja. O problema é que o Real, nas últimas partidas, parece emocionalmente anestesiado. O empate de hoje foi o retrato disso. Um time que começou ligado, mas foi se apagando, como se o jogo não valesse tanto. E vale. Vale cada ponto. O treinador sabe disso. O torcedor sabe disso. Mas será que o elenco sabe? É essa desconexão que assusta. O Real Madrid não está em crise técnica, está em crise de identidade. O estilo de Alonso, baseado em controle e construção paciente, depende de jogadores mentalmente intensos. E quando essa intensidade falta, o castelo desaba. Não é coincidência que os momentos mais marcantes do Real nessa temporada vieram quando o time jogou com raiva, com tesão, com orgulho. E hoje, nada disso apareceu. Agora, imagine o que se passa na cabeça de Xabi Alonso. Ele é o técnico, mas também um ex-jogador que conhece o DNA do clube. Ele sabe o que é ser cobrado, ele sabe o que é ser campeão. E ver o Real empatar mais uma vez com uma atuação apagada deve doer mais nele do que em qualquer um. Quando você veste essa camisa, não há desculpas. Ou você entrega tudo, ou alguém vai te lembrar do que significa estar aqui. E hoje, sinceramente, faltou isso. Faltou o Real Madrid. O Real Madrid precisa provar, no próximo jogo, que esse empate foi o fundo do poço e não o novo normal. Porque se tem uma coisa que Alonso deixou claro hoje, é que o Real não pode se contentar com o quase. O Real tem que ser o Real, sempre. É isso, galera. Deixe sua opinião nos comentários. Valeu e que Deus te abençoe.